Então, bom dia a todas e todos que estão aqui presentes no Meet, mas também assistindo pelo YouTube. A gente dá sequência ao nosso evento, que é a primeira quinzena, né, de pesquisa... Nossa, é muito grande o nome. De pesquisa, ensino em filosofia da Unicamp. A gente resolveu fazer nesse formato de ser uma quinzena ao invés de uma semana, justamente para poder incluir mais e dar mais visibilidade para a área de pesquisa do ensino de filosofia e também da filosofia da educação. E a gente está dando início a essa segunda parte do evento, então, que diz respeito mais a essas temáticas. E a gente vai começar, né, a abrir essa temática hoje aqui com a professora Patrícia Velasco. E, bom, o currículo da professora é muito extenso, eu não vou tentar reproduzir tudo aqui, mas atualmente ela é professora e pesquisadora da UFABC, né, da Federal do ABC, e já coordenou projetos de PIBID, o mestrado Prof. Filo. Então, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu penso que só pela fala dela vocês já vão entender o tamanho da experiência na área que ela tem. E fica aberto para perguntas. Quem quiser mandar perguntas pelo YouTube ou aqui pelo Meet, fiquem à vontade, que a gente vai direcionar essas perguntas no final. Eu vou estar aqui mediando a mesa. E é isso, então. Professora, fique à vontade, a fala é sua. Obrigada, Marília. Bom dia. É um prazer, né, imenso participar dessa primeira quinzena virtual de ensino e pesquisa em filosofia. Agradeço ao Centro Acadêmico da Filosofia da Unicamp pelo convite, e a Marília, em especial, né, por todo o acompanhamento prévio desde o primeiro contato comigo. Há cerca de um ano, acho que em setembro, né, de 2019, eu tive a oportunidade de participar da primeira semana de ensino de filosofia da Unicamp, né, também promovida pelos discentes da casa. E eu fico muito feliz que aquele encontro tenha tido esse desdobramento, né, em termos do interesse de pesquisa de alguns e algumas de vocês sobre a temática do ensino de filosofia. Naquela ocasião, a centralidade da minha fala estava numa tentativa de reconstituição do estado da área. E de forma mais breve, eu fechei, né, a palestra naquela ocasião, comentando um pouco o que eu considero ser o estatuto epistemológico da área. Para esse novo encontro, eu julguei mais interessante focar justamente neste estatuto, né? Ou seja, começar por ele e depois desenvolver algumas discussões decorrentes dessas dimensões que caracterizam, né, no meu entendimento, o ensino de filosofia enquanto área de conhecimento. Daí, né, o título da minha fala de hoje, que é Filosofia, Prática e Exercício Político. Notas sobre o Estatuto Epistemológico do... Então, eu dizia que hoje, né, eu vou focar com vocês justamente o Estatuto Epistemológico da área, né, e aí o título da minha fala, ele incorpora as três dimensões, ou três características que eu julgo que são identitárias da área, né, um caráter filosófico, um caráter prático e um caráter de exercício ou de compromisso político, né, são as três dimensões que eu pretendo abordar com vocês. Eu começo mencionando, né, as linhas finais aí de um texto do Silvio Galo e do Walter Corran, chamado Crítica de alguns lugares comuns ao se pensar a filosofia no ensino médio. Eles concluem o texto do seguinte modo: eles dizem, afinal, o ensino de filosofia acaba sendo uma questão de educação da filosofia, não menos que de filosofia da educação. Não estão falando sobre a área, né, eles estão falando sobre o fazer filosófico, no caso do ofício, né, de ensinar a filosofia ou ensinar a filosofar, mas eu tomo, né, essa assertiva deles hoje como um problema, né, para conversar com vocês. A pergunta que eu ponho é em que medida o ensino de filosofia é uma questão de educação da filosofia? E de que modo, igualmente, esse ensino de filosofia pode ser compreendido como filosofia da educação? Eu proponho, então, justamente discutir o estatuto epistemológico da área de ensino de filosofia e, a partir desse estatuto, mostrar que, embora, né, seja uma área caracterizada por uma interface com as questões da filosofia, da educação e da filosofia da educação, o campo de conhecimento, ensino de filosofia, ele não se confunde com essas áreas,
pois ele tem um objeto próprio, problemas próprios, metodologias próprias, né? Então, é esse o percurso investigativo que eu vou propor aqui. Vou tentar não me alongar tanto para que a gente possa depois abrir para uma conversa, né, mais ampla sobre aquilo que interessar a vocês, conversar sobre o que eu disser hoje ou sobre algum assunto sobre ensino de filosofia. Para tanto, eu começo falando um pouco dos obstáculos para a discussão dessas especificidades da área que eu pretendo conversar aqui. O primeiro obstáculo diz respeito, né, a uma dificuldade que é amplamente discutida na literatura, de conceituar ou de quais filosofias a gente está falando quando a gente pensa o ensino de filosofia, né? Então, sem dúvida, se trata de um questionamento que deveria ser feito por todo aquele que se ocupa do ofício de ensinar e aprender a filosofar. E embora eu reconheça, né, a pertinência e a necessidade dessa investigação, tendo inclusive publicado, organizado algumas obras em que reúne textos falando sobre essa relação intrínseca entre a filosofia e o seu ensino e a necessidade de conceituarmos a própria filosofia, eu vou tomar aqui o termo filosofia no sentido plural, tá? Então, entendido como conjunto de todas as filosofias, contemplando, então, as diversas e variadas concepções de filosofia, tá? Então, esse é um primeiro obstáculo que eu estou solucionando, né, dessa maneira, incorporando aí as várias versões ou vertentes da filosofia. A segunda barreira que eu imagino, né, que a gente tenha que transpor para discutir o estatuto epistemológico da área, significa o quê? Né, o próprio conceito de ensino de filosofia. Então, não só o conceito de filosofia, mas de ensino de filosofia. Por quê? Porque eu não vou tratar aqui da singularidade de cada possibilidade vislumbrada ao se ensinar esta ou estas filosofias, né? Então, não são ações específicas relativas ao ato de ensinar que vão me interessar nessa conversa, mas o conjunto de tudo aquilo que envolve o tema, né? Então, desde os projetos de pesquisa, as ações extensionistas, os planos de aula para educação básica, passando pelos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, as metodologias de ensino, os livros didáticos, as concepções de formação, enfim, tudo aquilo que envolve ensinar e o aprender filosofia. Então, o que eu vou encerrar aqui nessa nomenclatura ensino de filosofia e eu vou pretender, né, sustentar isso hoje com vocês, é um campo científico, produtor de conhecimentos e de práticas sociais próprios, né? Então, um campo, uma sub-área filosófica de conhecimento. O terceiro, né, e último obstáculo que eu compartilho com vocês diz respeito às fontes bibliográficas que a gente dispõe para discutir o ensino de filosofia enquanto campo de conhecimento. Então, é uma área de pesquisa extremamente recente, né, se a gente pensar em termos das outras sub-áreas da filosofia, porém, é uma área que já tem uma vasta produção, né? Então, a gente tem hoje publicações que reúnem o acervo, por exemplo, de todo o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar nas últimas 2 décadas. É muito material de pesquisa, depois eu posso disponibilizar, né, o link para vocês desse material. A questão é que, embora a gente tenha, né, toda essa produção, esse acervo, as pessoas que se dedicam, né, a pesquisar ensino de filosofia, até então, elas estavam preocupadas com a construir esse campo no seu fazer cotidiano. Então, seja nas escolas, seja nos espaços não formais, seja na universidade. Então, a discussão sobre o estatuto epistemológico da área, ela não aparece nessa literatura da área, porque essa literatura diz respeito à própria construção e constituição do campo, mas não é uma meta-discussão, né? Então, nesse sentido, o caminho que eu encontrei para tentar problematizar e tentar, de alguma forma, discutir esse estatuto epistemológico foi conversar com as próprias pessoas que produzem a área. Então, é um caminho um pouco distinto do que é usual na filosofia, que seria vasculhar as referências bibliográficas, né? Isso foi fruto de uma pesquisa em que eu fiz, né, distribuí questionários e fiz entrevistas com essas pessoas que compõem a área, e para isso eu acabei precisando, obviamente, né, do ponto de vista metodológico, cercear um pouco essas pessoas. Eu não poderia entrevistar e conversar com todo mundo que faz a área de ensino de filosofia no Brasil, que seria, né, muita gente. Então, eu acabei escolhendo os membros do GT da Ampof, Filosofar e Ensinar a Filosofar, né,
né, porque é um grupo de trabalho dentro de uma associação de pós-graduação que se auto-intitula Pessoas que Pesquisam o Ensino de Filosofia no Brasil. Também, né, conversei com colegas do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino do Cefet no Rio, que é o PPFEM, é o Programa Profissional Pioneiro na área, e também colegas do Mestrado Profissional em Filosofia, né, o nosso Prof.Filo. E alguns pesquisadores e pesquisadoras que têm produção e orientação na área, mas que não estão vinculados necessariamente ao GT ou a esses programas de pós-graduação profissional. Eu deixo meu agradecimento, né, aqui a todo mundo que colaborou com essa pesquisa, que eu compartilho hoje com vocês. E aí, claro, né, eu já saliento que, apesar, né, de ser uma fala construída a partir desses depoimentos, o caminho argumentativo é de inteira responsabilidade minha. Né? Então, vamos lá. Sobre o Estatuto, né, Epistemológico do Ensino de Filosofia, que é o cerne, né, da nossa conversa hoje. Eu vou trazer menções a diversos desses colegas que prestaram esses depoimentos. Tá? Então, as citações, como eu falei, não são de nenhuma obra específica, mas eu cito, né, nominalmente essas pessoas, porque são os depoimentos que elas me deram. Então, eu começo com uma fala do colega Flávio José de Carvalho, que ele pontua, né, com extrema propriedade a primeira razão pela qual, né, o ensino de filosofia deve ser reconhecido como área epistêmica pelas agências de fomento à pesquisa e também pela comunidade filosófica brasileira. E o que ele diz? Ele diz que há um reconhecimento da existência de um objeto próprio, né, ainda que não delimitado e constitutivamente multifacetado, mas há um objeto próprio de problemas que são oriundos da existência e da vivência de sujeitos pedagógicos e suas relações educacionais e políticas, né, e da utilização de metodologias de investigação adequadas, apropriadas e administradas de modo rigoroso. A gente poderia perguntar, né, a quais problemas e a quais metodologias o nosso colega se refere, né? Então, quais são esses objetos multifacetados que são os objetos próprios da área de ensino de filosofia? Os pesquisadores e as pesquisadoras da área compartilham, né, a ideia de que o ensino de filosofia possui, sim, esse objeto próprio, e que esse objeto é fruto da atuação docente na educação básica, tanto ensino fundamental quanto médio, no ensino superior, tanto nos cursos de filosofia quanto em outros cursos, e também em outras experiências de ensino, né, fora das instituições educativas ou em parceria com essas instituições. De acordo com esses, né, depoimentos que me foram dados, eu separei, na verdade, não em objetos, mas o que eu chamei de questões-objeto da área de ensino de filosofia. E aí eu compartilho com vocês. Quais são essas questões-objeto? Que conteúdos devem ser ministrados? Que metodologias de ensino devem ser adotadas? Para qual nível de ensino, né, se dirige o ensino de filosofia? De que escola estamos falando? Que recursos didáticos serão adotados? Que tipo de avaliação será realizada? Qual a formação filosófica pretendida? Qual a contribuição dessa formação para a formação integral, né, do estudante ou da estudante? E, por fim, que formação docente é necessária para que a futura professora e o futuro professor possam responder de maneira própria e apropriada todas essas questões. Então, vocês percebem que essas questões, né, elas estão relacionadas aos tais objetos multifacetados, aos quais o Flávio Carvalho fazia menção, e o professor Marcos Dorieri, ele faz uma síntese, né, destes conhecimentos. Ele diz assim, né, eu falei em termos de pergunta, e agora a gente fala em termos de assertivo, né? Conhecimentos ou conteúdos que merecem ser trabalhados, as maneiras ou as metodologias de realizar esse ensino, a adequação dos conteúdos e das metodologias em relação aos diversos níveis de ensino e as condições variadas dos alunos com os quais, né, a gente vai trabalhar, os materiais didáticos de suporte para esse ensino e os processos de avaliação pertinentes a esse ensino, além da questão da formação de professores, que também estaria no escopo dos objetos da área de ensino de filosofia. O professor René José Trentin Silveira, né, da Unicamp, ele oferece uma identificação da área ainda mais sintética, né? Então, tudo isso que o Flávio Carvalho colocou, o Lorieri colocou, ele diz o seguinte:
o ensino de filosofia se caracteriza pela possibilidade de criar mediações didáticas que permitem ao estudante apropriar-se de um conjunto de saberes e de procedimentos metodológicos próprios da filosofia e que são fundamentais para a formação humana. Então, o caráter filosófico não está só, né, nos conteúdos, mas também nas metodologias e nas práticas docentes, né? E isso vai ser imprescindível para a discussão que eu vou propor com vocês. Esses objetos, né, a princípio, vocês poderiam dizer, ué, mas conteúdo, avaliação, metodologia, isso não é comum às outras áreas de ensino? Ensino de história, ensino de matemática, ensino de física. Também poderia dizer que tem como objeto cerne as metodologias, a avaliação, os conteúdos. Então, o que diferencia este objeto multifacetado do ensino de filosofia dos objetos multifacetados de outras áreas, né? E aí é que eu começo, então, a trazer as 3 dimensões que dão o título, né, da fala de hoje, que é justamente, o primeiro ponto, uma indissociabilidade, né, destes objetos da própria pergunta, o que é filosofia? Esse é o primeiro ponto. Significa o quê? Eu vou explorar isso, mas só adiantando, né, os objetos do ensino de filosofia só podem ser pensados dentro da própria filosofia. Esse é um ponto. O segundo ponto, esses objetos, eles são intrínsecos à prática. E aí, né, mas daqui a pouco eu vou dizer que prática é essa, ou em que termos que eu estou chamando aqui de prática. E um terceiro aspecto é que esses objetos, eles são permeados por um compromisso político, ou um exercício político. Então, o que eu pretendo, a partir de agora, é tentar mostrar um pouco as razões que me permitem atestar essas 3 dimensões que constituem o que eu estou chamando de estatuto epistemológico da área. Tá? Bom, no caso da filosofia, né, começando pelo ponto 1, que é a indissociabilidade entre a filosofia e o seu ensino, ou entre o ensino de filosofia e as concepções de filosofia, no caso da filosofia, a didática ela é, por si mesma, extremamente complexa, né? Porque ela pode adquirir aí variadas nuances devido justamente às características polissêmicas da filosofia, tanto nos seus modos interpretativos quanto nos seus objetos. Então, o ofício docente em filosofia obriga o professor e a professora a manter a pergunta, o que é filosofia, no seu horizonte de reflexão. Qual é a relação que eu, como docente, mantenho com a filosofia? E como essa relação implica na minha atividade de ensinar filosofia? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui com vocês é que uma didática geral, como alguns autores tentaram fazer na literatura, ela não poderia servir para o ensino da filosofia. A didática própria da filosofia é ela mesma filosófica, né? Porque ela é permeada de problemas sobre a própria natureza da filosofia e de seu ensino. Então, aquelas chamadas questões metafilosóficas, elas fazem parte da área de ensino de filosofia. Portanto, não possui, né, como nas palavras do Wanderson Flor do Nascimento, uma metodologia que é separada do que é próprio do fazer e do saber filosófico. Nesse viés, então, a gente pode dizer que também caracterizam a área do ensino de filosofia os estudos metafilosóficos, como eu mencionei. E, portanto, as questões didático-metodológico-formativas, elas só podem ser pensadas e respondidas dentro do escopo da própria filosofia. Isso é tão forte, né, na nossa área que o mestrado profissional em filosofia, né, o Prof. Filo, por exemplo, quando ele foi submetido à CAPES, né, ele não foi submetido à área 46, que é a área de ensino, mas ele foi submetido à área de filosofia. As pessoas envolvidas com esse mestrado tinham absoluta clareza, né, de que se tratava de um mestrado que deveria fazer parte do escopo filosófico, e não de uma área genérica de ensino de. Né? Esse aspecto que eu menciono aqui, essa indissociabilidade, ela compreende o cerne da identidade da nossa área. Trago uma frase, né, um depoimento do Américo Grisotto. Ele diz assim: penso que o que caracteriza essa sub-área é justamente a possibilidade de encarar o ensino de filosofia como problema de natureza filosófica. Se ao pensarmos os problemas da arte pelo viés da estética
os problemas da ciência, pelo viés da epistemologia, estamos fazendo filosofia? Por quê? Ao pensarmos o problema do seu ensino, estaríamos realizando algo diferente desta possibilidade. Então, essa inquietação do Américo Brizoto é também a inquietação da maioria, né, das pessoas que pesquisam filosoficamente o ensino de filosofia. As quais vão entender que, pela comunidade acadêmica, é o fato de que os problemas que permeiam, né, as nossas pesquisas, elas nascem das experiências práticas dos pesquisadores e que demandam um instrumento de pesquisa que os currículos mais tradicionais dos cursos de filosofia não desenvolvem. Por isso, né, a constituição do ensino de filosofia como campo de conhecimento, ela acaba sendo realizada no que eu chamei aqui de imbricamentos entre a pesquisa e as experiências de ensino. Né? Esse aspecto ele pode ser considerado como uma das especificidades da área. Então, não se trata de um campo de conhecimento exclusivamente teórico. Ou, dito de outro modo, a gente poderia dizer que o ensino de filosofia, em alguma medida, ele situa-se no campo da filosofia prática. E aí a gente começa a adentrar essa segunda dimensão, né, da epistemológica do ensino de filosofia. O ensino de filosofia seria, né, o meio mais eficaz pelo qual a atividade filosófica poderia ser difundida, socializada, popularizada. Sem ele, a filosofia tende a se tornar privilégio de poucos, né, encastelada aí nas universidades. Ela precisa estar presente na escola, né, para que as pessoas se apropriem dela, né, se beneficiem, e em contrapartida, né, numa relação dialética, que a própria filosofia se revigore com esta inserção e esse diálogo com o tempo presente, porque inevitavelmente, né, as questões do nosso tempo presente, elas aparecem na escola. O que eu estava dizendo para vocês é que o ensino de filosofia talvez seja, né, a sub-área filosófica que mais faz esse papel, né, de socializar, difundir, popularizar a filosofia e justamente de pensar as nossas questões contemporâneas. Porque mesmo que um professor ou uma professora não faça, né, destas questões contemporâneas o seu mote de aula, essas questões vão aparecer na fala dos alunos, né? Vão aparecer porque aconteceu alguma coisa no intervalo e eles vão entrar a discutir temas de racismo ou questões de gênero. Isso vai aparecer na sala de aula, independentemente se isso faz parte do currículo oficial que o professor ou a professora tinha programado. Né? Então, o ensino de filosofia, ou ao trazer a filosofia, ou colocar a filosofia na escola, ou em outros ambientes não universitários, ela acaba fazendo esse papel de diálogo com o nosso tempo. Bom, com isso eu estou tentando dizer o quê? Né? Essa segunda dimensão do Estatuto aí do ensino de filosofia é que a dimensão empírica e teórica do ensino, em alguma medida, elas são indissociáveis. Né? A gente estuda ensino de filosofia não apenas para a gente saber sobre ele, mas também para praticá-lo bem. Né? Ele está muito intimamente relacionado com uma determinada prática. Essa dimensão prática, né, das pesquisas em filosofia, em ensino de filosofia, ou sobre ensino de filosofia, é justamente, então, a segunda especificidade da área que eu estou identificando aqui com vocês. Né? Que está, de alguma forma, relacionada com o terceiro e último aspecto que eu gostaria de trazer, que é justamente o fato de que as questões objeto da área, que são aquelas questões todas que eu colocava no começo da minha fala, elas são permeadas por um exercício político. Então, eu trago novamente um depoimento do Flávio José de Carvalho. Ele fala assim, ó, a formação dos jovens estudantes do ensino médio e também do ensino fundamental necessitam das contribuições potenciais que a área de ensino de filosofia pode oferecer, e não se limita ao subsídio quanto à elaboração de metodologias dinâmicas, interativas e contextualizadas. A principal contribuição que a área pode oferecer para estes sujeitos pedagógicos se vincula à compreensão de que o ensino de filosofia não tem como objeto oferecer informações filosóficas. Não se trata de uma formação para ilustração. Antes, e mais do que isso, a área de ensino de filosofia pode contribuir
para que a formação destes jovens se processe de modo integral, engajado politicamente e comprometido com a transformação social. Já saliento que esse aspecto, né, de compromisso político e de transformação social, ele não é consensual, né, ao contrário das outras duas dimensões, a indissociabilidade com a própria filosofia e o caráter prático, esses aspectos são consensuais entre os pesquisadores e pesquisadoras da área. O aspecto político, ele apareceu, digamos, na maior parte dos depoimentos, né? Mas como eu, né, usei esses depoimentos para criar uma tese própria, né, e, no meu entender, eles têm, sim, né, esse viés de uma certa responsabilidade com os problemas contemporâneos, eu acabei incluindo, né, essa terceira dimensão ao falar do Estatuto Epistemológico da área. Sobre isso, né, tem um depoimento também do Felipe Sepas. Ele fala assim: existem certas questões filosóficas sobre educação, sobre a escola, sobre o ensino na educação básica, que atravessam todas as disciplinas, mas para as quais o ensino de filosofia, obviamente, deveria estar mais sensível. Por exemplo, as questões do feminismo, as questões decoloniais, as questões sobre se a gente deve pensar filosoficamente em diálogo com a herança ameríndia, são questões que se dirigem à formação geral escolar. Tem a ver com uma forma como aprendemos matemática, português, geografia, história, mas que são muito mais latentes na filosofia. Por que estamos estudando Descartes, Rousseau, Kant nos trópicos? Então, essa é a provocação do Felipe Sepas. E o que a gente deve acrescentar, né? Considerando que, para muitos estudantes da educação básica, o único contato com a filosofia vai ser este escolar, né? E destes, né, e destas estudantes, apenas alguns vão seguir a sua formação acadêmica, cabe, né, aos professores e professoras que estão trabalhando diretamente com esse público indagarem sobre o seu papel em sala de aula, à medida em que questionam o seu próprio ofício. A filosofia, pelo menos, né, desde os gregos, ela sempre foi vinculada à vida. Por que a institucionalização da filosofia acabou separando, né, o escopo do filosofar e o escopo da vida, como se fossem, né, instâncias necessariamente separadas? Me parece que no ensino de filosofia, essa aproximação ela é quase que inevitável. Então, sintetizando essa primeira sessão, né, que é justamente tentando mapear essas dimensões do Estatuto Epistemológico da área, eu estou entendendo que a docência em filosofia, talvez de forma mais própria, né, do que a docência em geral, ela contribui para a constituição de um espaço público, né? Ela convida os não filósofos a experimentarem um olhar filosófico sobre questões que são fundamentais, né? Fundamentais em dois sentidos, pelo menos. Fundamentais ao ser humano em geral, né? Então, perguntas do que é a vida, o que é o conhecimento, o que é o ser humano, o que é o justo, o que é o belo, né? E são questões que, de alguma forma, orientam e são o cerne das grandes áreas da filosofia já institucionalizadas. Essas questões fundamentais também são fundamentais ao tempo presente em particular. Então, não só essas questões de âmbito mais geral, mas questões próprias ao nosso tempo. Questões como feminismo, racismo, decolonialismo, né? Então, parece-me que essa sub-área do ensino de filosofia é aquela que, inevitavelmente, vai se deparar com estas questões, né? Como eu falei, ainda que não queira ou que não estivesse programado, são questões que as pessoas estão vivenciando, né? E essas questões vão aparecer na escola, vão aparecer em sala de aula. Eu passo, então, a segunda parte, né, dessa apresentação, que eu fiz uma tentativa, né, ainda que muito breve, de delinear essas questões objeto do ensino de filosofia e as especificidades que caracterizam, né, o estatuto epistemológico dessas questões. E agora eu vou tentar problematizar um pouco as proximidades e as distâncias com as áreas de filosofia e com a sub-área de filosofia da educação, né, para tentar mostrar que o ensino de filosofia é uma sub-área própria. Ela não se confunde com a filosofia e ela não se confunde com a filosofia da educação, embora seja uma sub-área da filosofia. Então, eu começo, né, com uma leitura síntese que o Walter Cohen, né, coloca. Ele diz assim: há uma dimensão teórica, e aí ele fala, eu não tenho dúvida de que tudo isso é filosofia.
e uma dimensão institucional, que esbarra nos preconceitos e nas maneiras que, de fato, as pessoas que trabalham com a filosofia lidam com o ensino de filosofia e com a educação. Segundo ele, é uma maneira muito preconceituosa, muito subestimadora. Então, a julgar, né, não só pela fala do Walter Corra, mas de todos os outros colegas com os quais eu consegui conversar, o ensino de filosofia e a filosofia da educação, ambos são, conceitualmente, filosofia. Mas, e aí, obviamente, que institucionalmente eles deveriam ser sub-áreas, né, ambos da própria filosofia. Mas o paradoxo, né, é que parece que nós, no ensino de filosofia, somos acolhidos mais pelos educadores do que pelos filósofos. E aí eu trago uma outra citação, dessa vez do Antônio Joaquim Severino, que de alguma forma eu acho que sintetiza esse paradoxo. Ele diz assim: para mim, a filosofia é eminentemente paideia, ela é educativa, por isso não se distingue em nada da educação enquanto esta é assumida como prática de formação humana. Precisaríamos encontrar formas institucionais de fazer essa integração. Em poucas palavras, né, o problema é que, para nós que trabalhamos com ensino de filosofia, essas áreas são conceitualmente, né, sub-áreas da filosofia, mas historicamente a filosofia da educação é academicamente uma sub-área da educação. E o ensino de filosofia institucionalmente não está em lugar nenhum. Né? Então a gente não tem essa sub-área, seja nas agências de fomento, seja nas linhas de pesquisa acadêmicas dos programas de pós-graduação. Nós temos mais de 50 programas de pós-graduação em filosofia e não há uma única linha de pesquisa nestes programas que discuta ensino de filosofia no seu título. Né? A gente acaba fazendo isso indiretamente. Né? Eu estou vinculado a uma linha de teoria do conhecimento, mas eu trabalho com questões de argumentação e ensino de filosofia dentro dessa linha, mas que não seria propriamente o local, né, para discutir as questões de ensino de filosofia. E aí eu começo a discernir, então, né? O ensino de filosofia, ele não é propriamente filosofia da educação. Por quê? Porque essa filosofia da educação, ela se relaciona aos fundamentos filosóficos da educação. Né? Ela pergunta pelo porquê. Por que a filosofia é importante para a formação humana? Essa é a grande pergunta, o grande problema da filosofia da educação. O ensino de filosofia, ele, claro, não deixa de lado a preocupação com o valor formativo da filosofia, né, nos seus vários níveis, mas ele também pergunta pelo quem. Né? Então, qual é o público-alvo do ensino de filosofia? Faz toda a diferença se eu estou ensinando filosofia para crianças, para jovens, para o EJA, para a universidade, mas não para filósofos, né, para cursos de letras, ou outros cursos, né, que tem filosofia. O ensino de filosofia, além do quem, ele se pergunta também pelo o quê, né, quais os conteúdos a ministrar. E se pergunta também pelo como, né, que metodologias que eu devo adotar, como é que eu avalio. Né? Então, há aquela dimensão que eu mencionava, que é uma dimensão prática, que a filosofia da educação não necessariamente tem. Né? E o ensino de filosofia tem esse olhar agudo sobre a escola, né, e na própria escola. Os problemas nascem, né, no chão da sala de aula ou no chão da escola. Eu disse, né, há pouco que o ensino de filosofia ele pertence à própria filosofia. E por que eu defendo isso? Amparada pelos meus pares. Porque é indissociável da pergunta filosófica o que é filosofia. Né? Tem uma relação intrínseca aí com essa pergunta. Mas eu não posso dizer que é estritamente filosofia. Por quê? Porque carece das questões educacionais mais amplas. Então, questões sobre formação, currículo, políticas educacionais, psicologia da educação, né, também são pontos cruciais para o ensino de filosofia. Assim como problemas escolares mais localizados. Né? Então, onde eu estou ensinando? Que alunos são esses? Que bagagem cultural eles trazem? Quais os interesses desses estudantes? Qual a infraestrutura que a escola dispõe? Né? Então, tem tanto problemas escolares muito particulares, quanto questões educacionais mais amplas, que a filosofia não dá conta, mas que o ensino de filosofia precisa dar. Se o ensino de filosofia fosse puramente filosofia, saber filosofia significaria saber ensinar filosofia. E a gente sabe que não é o caso. Né? A gente tem
inúmeros pesquisadores, pesquisadoras, filósofos, que são sumidades nas suas respectivas áreas, mas não necessariamente sabem ensinar aquilo que conhecem, né? São exímios pesquisadores, mas não necessariamente exímios professores. Em resumo, né, considera, né, as pessoas aí que responderam à conversa, né, aos questionários que eu propus, consideram que o ensino de filosofia é um objeto de investigação filosófica na interface com as questões educacionais, inquirindo uma dimensão educativa da filosofia e também a sua aplicação aos vários níveis de ensino formal e ensino informal. A gente nunca pode esquecer que o ensino de filosofia ele extrapola tanto a universidade quanto a própria escola, né? A gente ensina a filosofia também em espaços não formais, né, em bibliotecas, em comunidade de base, na praça pública. Então, trata-se de uma educação filosófica ou de uma educação pela filosofia, que são termos que são amplamente utilizados pelas pesquisadoras, né, e pelos pesquisadores participantes da pesquisa. Mas não deixa de ser um dos problemas educacionais também abordados pela filosofia da educação. Se a gente pensar que é um problema do ponto de vista da formação, do currículo, da metodologia, das políticas educacionais. Então, com tudo isso, estou tentando mostrar para vocês que os limites do ensino de filosofia são extremamente difíceis de serem ditos. Por quê? Porque eles têm uma complexidade e é uma área de interface, né? É uma interface entre teoria e prática, é uma interface entre filosofia, educação, ensino e chão de sala de aula. Se, né, vai ser em algum momento formalmente reconhecida essa área pelas agências de fomento ou pelos programas de pós-graduação acadêmicos, a gente não consegue prever, né? Mas o que eu defendo? Enquanto a gente reconhecer o valor formativo da filosofia na educação básica, a importância de uma educação filosófica na escola, enquanto a gente tiver força política para defender a presença filosófica no currículo escolar e força acadêmica para continuar pesquisando na área e sobre a área, né, formando professores pesquisadores, professoras pesquisadoras de filosofia, a despeito, né, desse que eu chamei aí de não lugar institucional, o ensino de filosofia vai continuar se constituindo e se consolidando como um campo epistemológico e profissional autônomo, que não vai deixar de ter as suas especificidades, mas se caracteriza justamente por essas interfaces, né? E pelo acolhimento das mais diferentes perspectivas filosóficas. Esse é outro ponto extremamente interessante, né? Você consegue conciliar no ensino de filosofia perspectivas completamente divergentes de filosofia, e não conciliar do ponto de vista de entrar num consenso, mas você acolhe todas elas, né? Eu posso ter um ensino de filosofia cartesiano, um ensino de filosofia nietzschiano, eu posso trabalhar com as diferentes temáticas de filosofia no mesmo lugar, no ensino de filosofia na educação básica. Por fim, né, o que eu queria ressaltar, ou ressalvar no caso, né, que ao procurar esse almejado, né, reconhecimento institucional, a gente tem que tomar um certo cuidado justamente de não perder esses rendados, né, essas interfaces que são muito próprias da nossa área, né? Então, no ensino superior, a área de ensino de filosofia, ela tem justamente um compromisso de oferecer isso que eu estou chamando de uma novidade epistêmica, uma novidade procedimental, que é típica dessa área, né? Ou seja, demonstrar para a comunidade acadêmica e filosófica que a gente pode sim pensar filosoficamente e produzir com rigores acadêmicos, científicos, a partir da compreensão de saberes, de metodologias, né, de aplicações dentro de uma possibilidade, de possibilidades muito amplas. Né? Então, a nossa luta por esse reconhecimento do ensino de filosofia como área de conhecimento tem que estar sempre muito bem acompanhada e atenta a essas pressões epistêmicas e metodológicas da comunidade filosófica e científica em geral. Porque se a gente, para pertencer institucionalmente, né, à academia, precisar abrir mão, né, dessas nossas características muito peculiares, isso não vale a pena. Né? Então, é melhor que a gente continue num limbo ou num não lugar institucional. E eu gostaria, então, de terminar essa primeira parte da minha participação aqui com vocês, problematizando algumas coisas. Né? Então,
depois de mostrar um pouco, né, muito brevemente, essas 3 dimensões que eu chamei do Estatuto Epistemológico, depois de tentar mostrar que, por conta dessas especificidades, o ensino de filosofia não se confunde com a filosofia da educação e não se confunde com a própria filosofia, mas é uma sub-área filosófica. Eu queria, então, problematizar, né, algumas coisas referentes justamente a essa luta política, digamos assim, de reconhecimento institucional da área. Um primeiro passo, né, para que a gente institucionalize o ensino de filosofia como área de pesquisa filosófica é justamente fazer um mapeamento do acervo, né, que a gente tem da área. Isso já está em processo, né? Um primeiro material, eu citei no começo aqui da nossa conversa, é justamente um livro, né, recém-publicado e que diz respeito... Bom, o primeiro passo, então, é recolher esse acervo, né? E, pelo menos, o acervo do nosso GT, são 45 membros do GT, há um trabalho que recolhe os últimos 20 anos, né? Então, em 2 décadas, 97, 2007, aí tem o marco da obrigatoriedade da filosofia, 2008 e 2018. Então, são 20 anos de pesquisas na área que estão compilados no material, no livro, que está disponível para download aí gratuito. Então, já é um primeiro passo para mostrar que existe produção na área, existem pesquisas, existem projetos de extensão, existe artigo, livro, etc. A questão que agora eu acho que se impõe é se a gente está disposto a defender, a criar e defender um projeto político de autonomia epistemológica para essa área, né? E aí sensibilizar a comunidade filosófica sobre a pertinência desse tema. Só que, obviamente, que esse reconhecimento acadêmico, né, de uma comunidade de profissionais aí, envolve muito mais do que a identificação que eu fiz aqui do Estatuto Epistemológico, né? Esse reconhecimento institucional do ensino de filosofia como um subcampo científico implica não só, né, a consideração da autoridade desse grupo de agentes envolvidos, né, desses pesquisadoras e pesquisadores da área, mas também o dever, né, dessas pessoas de propor e gerir um projeto político-pedagógico de formação de professores, e também, e aí para mim é o ponto mais problemático, a atribuição de um poder político, né, de um capital social que talvez reconfigure o jogo de forças hoje vigente na comunidade acadêmica filosófica. E isso eu acho que é um grande problema e um grande... Eu estava, na verdade, problematizando, eu fiz esse percurso, né, sobre as dimensões que eu vejo, as 3 dimensões principais do ensino de filosofia enquanto área de conhecimento. Aí tentei mostrar que é uma área que, apesar de dialogar com a filosofia da educação e apesar de dialogar com a filosofia, não se encerra em nenhuma das duas, né? Ela é uma sub-área filosófica, ou seja, da filosofia, mas ela tem um caráter prático que a impede de ser puramente filosofia, né? E aí, o que eu pretendia fazer agora, pretendo fazer nesse finalzinho, é problematizar um pouco a questão da institucionalização da área, né? Então, a nossa dificuldade nesse percurso de nos ver pela comunidade filosófica. Eu dizia que um primeiro ponto que já foi feito é essa coleta do acervo. Então, para que a gente se saiba uma área e para que a gente mostre para as pessoas que nós somos uma área, a gente precisa mostrar o que a gente produz, né? E aí, tanto em termos de projeto de pesquisa, projeto de extensão, artigo, capítulo, livro, e todos, né, os acervos todos em termos de produção acadêmica. O acervo dos colegas do GT já foi coletado, né? E agora só que tem uma comunidade imensa, né? Cada professor que está no chão da sala de aula, que faz algum tipo de pesquisa, isso a gente teria que ter acesso a isso, né? Então é algo dificílimo de mapear, mas os profissionais que estão na pós-graduação fazendo pesquisa ligados ao GT, isso a gente já tem, né? Esse acervo. E aí o que eu estava comentando com vocês quando acabou a luz aqui em casa é justamente o entrave que eu enxergo que é político, né? Então, o que significa isso? Que reconhecer o Estatuto Epistemológico da área e o ensino de filosofia como um campo científico, né, próprio, ele implica não só esse reconhecimento epistemológico, mas uma abertura política, porque vai mexer com o jogo político institucional. Significa o quê? Vou dar 2 exemplos muito, eu acho que sintomáticos. O primeiro, no último evento da Ampof, que foi feito em 2018, né, as comunicações na área de ensino de filosofia representaram 10% de todo o evento.
É muita coisa, né? Então, foram quase 2.000 comunicações, ou cerca de 2.000, e 199 foram na área de ensino de filosofia, incorporando aí o GT, as 2 sessões temáticas da área, e a Anpof Ensino Médio, né, que é o evento paralelo ali à Anpof. Então, esses 4 lugares dentro da Anpof geraram 10% das comunicações. Outro exemplo, né, nos mestrados profissionais da área, nós temos 2 mestrados, né, além do PROF, que eu já mencionei, o programa do Cefet, nós somos 178 pesquisadores vinculados ao programa. Então, professores credenciados no programa. Se cada um de nós fizer uma pesquisa anual sobre ensino de filosofia, são 178 pesquisas na área por ano, né? É muita coisa. Se a gente pensar que, além disso, né, os matriculados no PROF, só no PROF, são cerca de 300 por ano, se você juntar a turma ingressante com os veteranos, você tem 300 dissertações em andamento anualmente na área. Então, vocês imaginam a dimensão que essa área ocupa, né? E aí a pergunta que eu faço é justamente, será que a área maior, ou seja, a área de filosofia, estaria disposta a reconhecer ou a dar conta desse impacto que o reconhecimento da área de ensino de filosofia geraria? Porque isso implica em abertura em revista, implica em abertura da temática nos eventos realizados, né? Então, esse evento que vocês criaram, por exemplo, vocês fizeram uma quinzena, metade dela está sendo dedicada ao ensino de filosofia. Será que, ao reconhecer a área, os outros eventos dariam conta dessa abertura também, né? Então, isso, claro, são conjecturas que eu faço aqui com vocês, e não dá para a gente antever, né, se é possível saber se um dia a área de ensino de filosofia vai ser formalmente reconhecida pelas agências de fomento e pelos programas, né, de graduação e de pós-graduação. Mas o que eu defendo é que, justamente, enquanto, né, a gente reconhecer esse valor formativo da filosofia na educação básica, a importância, né, dessa educação filosófica na escola, se a gente tiver essa força política, né, para brigar pela presença filosófica nessas mudanças curriculares, né, que nos assolam a cada pouco, né, muda-se o currículo escolar e muda-se as diretrizes dos cursos de formação, a área vai sempre existir, independente, né, assim como existiu até hoje, apesar e a despeito do reconhecimento institucional, né? Então, para finalizar essa primeira parte da minha participação, aqui na quinzena, eu queria retomar, né, a terceira dimensão epistemológica da área, que diz respeito justamente ao compromisso político e dialoga, acho eu, né, com o título da própria quinzena, né, a quinzena que vocês criaram, salvo engano, ela tem um título, né, a filosofia, o ensino de filosofia e os filósofos e as filósofas e sua relação com a população em tempos de crise de credibilidade da ciência, né? Que outra sub-área da filosofia contempla as questões do nosso tempo de forma tão sistemática e constante? Que outra área da filosofia cumpre esse papel, que eu chamo aqui de divulgação filosófica junto à sociedade, né? Junto a um público que é leigo, né? Um público que não pretende se especializar em filosofia, mas para o qual a filosofia certamente pode ter algum valor formativo. Então, nos últimos anos, a filosofia na escola ela perdeu, né, os direitos adquiridos nos documentos que orientam a educação básica, e que, inevitavelmente, vai causar impactos tanto nos cursos de graduação quanto na pós-graduação. Isso, na verdade, já é assistido, já acontece, né? Então, a CAPES, por exemplo, alterou os editais do PIBID, né, e mudou significativamente a presença da filosofia nesse programa, né, que tinham milhões, mal de falar, tinham muitos coordenadores, né, de subprojetos PIBID, e agora a maioria dos projetos é interdisciplinar e a filosofia está ali como um dos componentes. O Prof. Filo, eu mencionava para vocês um pouco antes, né, de oficialmente estar aqui na jornada, teve a turma de ingressantes para esse ano proibida de entrar em fevereiro, e aí a gente precisou pleitear e abriu a turma só em agosto. Aprovada no processo seletivo do ano passado. Então, o quanto também, né, isso não está ligado ao momento político que a gente vive, né? E, além disso, os cursos de licenciatura, né, também já começaram a apontar, alguns deles, a diminuição no ingresso pela procura da licenciatura em filosofia, né, por conta de todas essas, né, esse momento político que a gente vive. Mas, para além, né, dessa preocupação com o futuro nas universidades, a gente tem que, de alguma forma, sopesar
as artes e as humanidades em geral, elas estão sendo vilipendiadas, né? Sem qualquer argumento, mas com muito fervor, né? Então, nessa disputa por esse capital científico, digamos assim, com outras áreas de conhecimento, eu defendo, né, até que ponto a legitimação desse subcampo do ensino de filosofia não poderia ser, inclusive, uma estratégia política de fortalecimento do poder social da própria filosofia, né? Então, eu termino justamente com uma pergunta. Se a filosofia estivesse presente, né, de modo significativo, efetivo nas escolas, nas praças públicas, nas bibliotecas, nas comunidades, nas redes sociais, não seria mais difícil para esses discursos que menosprezam a filosofia encontrar ouvidos e ter alguma repercussão? Eu tendo a responder que sim. Nós estaríamos muito mais amparados e estes discursos talvez ficassem esvaziados, né? Mas acho que a gente pode conversar sobre isso, né, a partir de agora, a partir das inquietações, das perguntas que vocês eventualmente tenham. Então, muitíssimo obrigada aí pela atenção, por essa oportunidade de dialogar com vocês, né, a partir de agora, e peço desculpas pelos problemas técnicos, mas está uma chuva insana aqui em São Paulo. Bom, não dá para todo mundo aplaudir, mas sinta-se aplaudida, professora, depois dessa fala. Já agradeço muito, só por essa interação aqui, já é muito rica, ainda mais uma fala tão bem construída e tão pertinente, né, pelo menos ao meu ver. Eu tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas queria começar com uma pergunta que mandaram pelo YouTube. A Marisol Cabeleiro perguntou o seguinte, eu acho que isso se relaciona com essa presença da filosofia na educação, mas não só na educação, né, mas na vida da sociedade como um todo. A pergunta é a seguinte: poderia a linguagem da natureza e da arte apresentar a filosofia nas creches e no ensino básico? Eu acho que a gente pode trabalhar essa questão e depois eu trago algumas outras que eu tenho aqui. Tá perguntando em essas áreas determinadas hoje, nessas subdivisões que foram feitas em relação às humanidades, às linguagens, às técnicas, etc. Sem dúvida que pode, né? Aliás, pelo menos nos documentos anteriores, eu não lembro se a Base Nacional fala exatamente isso, talvez não, mas documentos anteriores sempre colocaram que, embora a filosofia estivesse, né, vinculada ou classificada como uma ciência humana, ou na área de ciências humanas e aplicadas, e sociais aplicadas, ela poderia estar muito bem nas linguagens, tecnologia, nas artes, em qualquer outra daquelas subdivisões, porque justamente ela pode dialogar a partir da filosofia da ciência, da filosofia da técnica, da estética, enfim, a filosofia ela tem uma multiplicidade temática que lhe permite dialogar com qualquer área, né? Então, essa subdivisão ela é meramente formal, né? Uma escolha que foi feita para que ela estivesse vinculada a esse rol de disciplinas, né? Mas ela poderia perfeitamente estar em qualquer outra dessas sub-áreas. E esse é um ponto que eu acho que nos é muito caro hoje, né? Deveria ser o ponto que a gente deveria enfrentar literalmente nesse momento. Porque nós estamos no momento de implementação da Base Nacional Comum Curricular, né? Diante desse cenário de itinerários formativos, né, da presença da filosofia como estudos e práticos, e não mais como componente curricular obrigatório, se a gente não pleitear, né, lugares na escola a partir das temáticas que a gente consegue visualizar que dialogam com as outras áreas, a gente vai ter muito pouco espaço na escola, né? Então, eu acho que todos os pesquisadores e pesquisadoras da área, estejam na educação básica, estejam no ensino superior, deveriam agora voltar os olhares para essa constituição, né, dos currículos que vão orientar, né, as escolas a partir do ano que vem, para justamente pensar essa interface, né? Eu soube recentemente que o Cefet do Rio, que é pioneiro nessas discussões, né, inclusive com o mestrado profissional que eles têm, ao fazerem a revisão do seu ensino médio, que é integral, eles conseguiram, por exemplo, propor disciplinas, não vou lembrar agora exatamente os nomes, mas voltadas, por exemplo, à inteligência artificial, tinha outra ligada a alguma coisa das tecnologias, enfim, eles pensaram, né, com
colegas de outras áreas, né, física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, história, pensar disciplinas temáticas em que a filosofia poderia contribuir com a sua inserção, não só de conteúdos, mas de abordagem, né, propriamente dita. Então, ela permanece na escola, pode ser ministrada por filósofos, mas não tem o nome de filosofia. Né? Ela tem, por exemplo, ética aplicada, por exemplo, era uma das disciplinas também que eles mencionaram. Então, isso eu achei extremamente interessante. Né? É um esforço de, em diálogo com as outras áreas, né, permanecer na escola dentro desse cenário nebuloso que a gente tem pela frente. Muito interessante mesmo. A filosofia tem esse poder, né? Quando, inclusive, breve comentário, quando eu escolhi, né, quando eu decidi que eu queria ser professora, eu escolhi a filosofia justamente porque ela possibilitava assim esse diálogo maior com basicamente qualquer coisa, né? Então, acho que esse é algo que os filósofos e professores de filosofia têm que usar a seu favor também. Eu tenho uma pergunta que se relaciona muito com essa prática, né, dos professores de filosofia, especialmente no ensino médio. Eu já fiz vários estágios, né, na Unicamp a gente tem que fazer 4 estágios na graduação, em licenciatura, que acaba sendo bem bom, na verdade. E eu sentia falta, assim, eu percebia que os professores não conheciam, não tinham, assim, essa noção de que existe um material produzido, de que existe um campo, assim, do conhecimento que pode ajudá-los muito, né, no exercício da docência. Então, assim, professores com uma formação filosófica muito boa, mas que não tinham essa formação no ensino, né? Então, é o que geralmente acontece. A gente tem essa formação filosófica e uma formação separada na pedagogia, né? Em filosofia da educação. E aí, se você pudesse comentar um pouquinho sobre como isso se relaciona com essa luta, né, de algum modo, pela institucionalização, assim, do ensino de filosofia como um campo de pesquisa mesmo. Tá joia. Eu acho que tem alguns fatores aí, né? Um deles, que é o mais gritante, é justamente a questão da formação docente, né? Por muitos anos, nós tivemos um modelo de formação docente, que é esse que você descreveu, que na literatura, não só filosófica, mas na literatura da área de ensino, a gente chama de 3+1. Né? Então, para ser professor ou professora de filosofia, basta que você tenha uma sólida formação filosófica, e aí você, como apêndice quase, né, como um anexo, você tem alguma formação em didática geral, em psicologia da educação, em políticas educacionais, né, e você tem essa formação genérica, que normalmente é feita com licenciandos de outras áreas, né, então é realmente uma política educacional geral, não é uma política educacional para o ensino de filosofia, assim como é uma didática geral, não é uma didática para o ensino de filosofia, e os próprios cursos de filosofia não ofereciam disciplinas voltadas para o ensino de filosofia. Então, eram poucos os cursos que tinham as práticas de ensino, que tinham metodologia do ensino de filosofia, que tinham, como hoje a gente tem disciplina de filosofia do ensino de filosofia. Né? Então, tem hoje inúmeras universidades que depois da obrigatoriedade da filosofia e também, né, das novas legislações para formação de professores, que exigem que o curso de licenciatura tenha a integralidade própria, ou seja, ele não se confunde com o bacharelado. Ele não é um curso para formação de pesquisadores que vão fazer pós-graduação depois. Nada impede que o professor, que tem que ser pesquisador também, vá fazer depois a pós-graduação acadêmica. Isso não é empecilho. Mas a formação do professor, ela requer inúmeros outros requisitos que vão além da pesquisa. Né? Então, ou também inclui uma pesquisa que é uma pesquisa de material didático, é uma pesquisa de como tornar acessível o conteúdo. Não é só uma pesquisa de discutir o autor X, o tema no século, percebe? É uma natureza de pesquisa. De novo, não exclui a pesquisa acadêmica estricto sensu, mas ela precisa se voltar também para questões que são muito caras da prática docente. Porque o que a gente via eram pessoas muito bem formadas filosoficamente, com uma formação pedagógica capenga, porque aquilo também não se configurava com, claro, raras exceções, uma formação pedagógica consistente, e que aprendiam a ser professor na sala de aula.
Apenas quando descobriam o hiato entre a formação que tiveram e a realidade da sala de aula, é que precisavam se virar e se tornar professores e professoras ali, né? Então, a partir, né, tanto da obrigatoriedade da filosofia, que precisou, né, que de alguma forma tornou explícito que era necessária uma formação mais condizente, já que a gente tinha que dar conta, né, de uma disciplina agora obrigatória na matriz curricular, a partir dos dos programas ligados à formação docente da CAPES. O PIBID, por exemplo, né, hoje tem a residência pedagógica, tem outros programas, mas o PIBID foi crucial. Por quê? Porque ele fez um papel que os estágios supervisionados não davam conta, ou não tinham o cuidado necessário, em muitos casos, para fazer o que deveriam fazer, que é a aproximação, né? A tríade. Você tem o licenciando, você tem o professor na escola, você tem o professor na universidade. Se esses três não dialogarem, a formação fica capenga. Porque, por mais que o professor na universidade esteja atento à escola, você, de alguma forma, está distante, né? A cultura escolar, ela muda anualmente, né? Ela acompanha o tempo presente. E a minha formação é de 20 anos atrás, então, por mais que eu esteja atenta, é diferente de eu estar na sala de aula hoje na educação básica, né? Então, eu preciso dialogar com este docente da educação básica e preparar e planejar as atividades do meu licenciando no estágio. Não adianta falar, Marília, vai lá na escola X e faz seu estágio e volta com o seu relatório. Não é essa a formação que a gente gostaria que seja feita no estágio, né? Eu preciso planejar com você, com a pessoa que vai te receber, qual a sua inserção, se você vai poder ministrar aula, onde você entra, se você vai acompanhar que tipo de atividade, né? Tudo isso tem que ser planejado, né? Então, essa é uma lacuna formativa, e aí esses professores foram formados no anterior, que é isso que eu estou dizendo, 3+1, então eles desconhecem mesmo a literatura da área, e a literatura da área, como eu falei, ela tem, digamos, 20 anos, mas 10 anos, nos últimos 10 anos, triplicou, basicamente, as produções na área, né, em relação à década anterior. Então, é uma literatura nova. E aí, como é que a gente faz chegar essa literatura para quem está na escola, né? Ou é esse papel, se funcionar nessas essas inserções de estágio, de PIBID, você entra em contato, então eu tenho professores, né, de São Bernardo que vieram fazer mestrado conosco, por exemplo, ou que participam dos grupos de estudo, e aí você inclui, né, essas pessoas e oferece essa literatura, né? Mas o que eu entendo também é que é um problema de representatividade. A gente não tem uma associação brasileira de professores de filosofia. A ANPOF é uma associação nacional de pós-graduação e de programas de pós-graduação, né? Então, o ensino de filosofia, a princípio, está lá porque ele virou tema de pós-graduação com os mestrados profissionais. Mas a ANPOF não é uma sociedade nacional para cuidar desses professores. Então, você não tem uma diferença, uma rede que divulgar esses materiais, que possa cuidar da representatividade desses profissionais, que possa indicar os cursos de graduação, de mestrado, profissionais, etc. Então, a gente tem que ter esforço agora de aproximação, que efetivamente trabalham com ensino de filosofia e educação básica, apresentar inclusão da literatura. Professora, deu uma leve travadinha no final. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, ok. Deu para entender, Melhorou então, só para... Sim, mas deu para entender o que você falou. Foi só uma travada, assim, mas ficou inteligível. Falar parece. Vai lá. Tem uma pergunta aqui da Grazi, e depois eu vou fazer outra, porque assim, estou tentando intercalar, porque eu tenho muita coisa para perguntar, e só que, né, tem que... Não é só o mediador que precisa ficar falando aqui. Vou ler essa pergunta aqui da Grazi, então. Queria agradecer muito a professora Patrícia, a você, Marília, a organização e todo mundo que fez essa mesa possível. Também agradeço, gente. Não tem palavras para descrever a importância dessa fala e desse encontro. Eu queria perguntar para a professora se, da mesma forma que existe uma metodologia filosófica para tratar o ensino de filosofia, também existe um método para lidar com o ensino de filosofia no debate político. Falo no sentido de luta contra os ataques à educação e da educação política em defesa do ensino.
Eu não sei se eu entendi. Repete para mim, Marília, por favor. Vou repetir a parte final. Queria perguntar se, da mesma forma que existe uma metodologia filosófica para tratar do ensino de filosofia, se também existe um método para lidar com o ensino de filo no debate político, no sentido da luta contra os ataques da educação e da educação política. A Grazi falou que pode explicar se precisasse. Você acha necessário? Se ela quiser explicar, porque eu não consigo, a princípio, enxergar um método próprio da filosofia nesse sentido que ela coloca, ou pelo menos que eu entendi da pergunta dela, se teria alguma especificidade da filosofia nessa luta política, né? O que eu enxergo é que a gente poderia, enquanto filósofos, trazer para essa discussão a questão do valor formativo da filosofia e das humanidades, né, de uma formação integral, né, do nosso estudante, que não é uma formação técnica, né, como estão querendo transformar tudo em ensino técnico, que há um papel da filosofia nessa formação geral, né? Então, nesse sentido, a filosofia teria como contribuir, mas eu não sei também, teria que pensar, né, com mais cuidado, que tipo de método especificamente filosófico, que aí não é um papel formativo, mas é um método, né? Que método próprio seria esse para a filosofia pleitear, né, a sua própria defesa ou a defesa de uma área maior como as humanidades diante desse cenário político? Não consigo enxergar, pelo menos agora, assim, de prontidão, não consigo. Não sei se a Graça quer explicar um pouco mais isso. Oi, bom dia. Eu vou agradecer de novo pela sua presença, professora. Eu estava no evento ano passado e desde da sua mesa foi assim, abriu muitos horizontes de investigação, assim, individualmente, mas eu acho que tanto no nosso departamento no geral, assim. Acho que você foi muito essencial para abrir os olhos do departamento para essa questão. E eu ia explicar a minha questão, mas eu acho que já foi respondida, sabe? Porque essa questão do papel formativo da filosofia, dessa metodologia, né, que você aborda e que, né, levanta como um problema filosófico, eu acho que era exatamente isso a minha questão, sabe? Como que a metodologia usada no ensino de filosofia faz parte dessa formação não só filosófica e na escola, né, mas também para se inserir no debate político, inserir a filosofia no debate político. Mas era exatamente isso, você me respondeu, e muito obrigada. Eu queria comentar isso. Vou contar, então, muito obrigada. Eu falei no comecinho da fala de hoje que, por ter sido chamada um ano depois, eu imaginei, né, que aquela fala tinha tido alguma repercussão. Fico super feliz, né, cada uma de vocês, para saber com quem especificamente, né, eu fiz aquele estrago há um ano atrás, e como eu falei naquela ocasião, né, me coloco à disposição para enviar materiais, etc. Esse livro que eu mencionei, que tem um acervo de pesquisa absurdamente interessante, está na página do NEF, Edições NEF. Depois eu posso passar para a Marília e ela passa para vocês, não sei se é mais fácil, porque eu estou com o celular aqui, eu não consigo entrar no chat. Mas, esse mesmo. Então, lá tem o livro, né, que é o histórico do GT. Claro que a parte inicial é para quem é do GT mesmo, né, é uma reconstituição histórica do nosso GT, mas, de qualquer maneira, a última parte do livro é um acervo. Então, se você coloca lá na busca de palavra-chave algum tema do seu interesse, né, sei lá, questões de gênero, racismo, qualquer coisa assim, vai aparecer tudo que esse pessoal produz, né, sobre esses assuntos. Então, eu acho que é um material riquíssimo para as pesquisas futuras de ensino de filosofia. E aí, só complemento. Não, acho que tem mais questões, né? Se a Graça falou que já respondeu, eu não vou responder de novo. Não sei se a Renata apareceu aqui, depois saiu aqui. Não sei se tinha mais uma pergunta, eu acho, Marília. Eu tenho uma, mas antes de partir para a pergunta, eu queria te agradecer muito, professora. Eu assisti uma parte da sua apresentação do ano passado no YouTube, porque eu não pude estar presente, e realmente ter essa mesa faz muita diferença na formação
dos futuros licenciados, né? Eu estou no começo da filosofia e realmente eu tenho muito pouco contato com o ensino de filosofia na minha graduação. A minha pergunta vai mais no sentido de como você entrou nesse campo, porque, salvo engano, você tem ênfase em lógica, em epistemologia, e o que eu percebo dessa área enfim, vai na linha daquilo que você falou da dificuldade que da formação dos nossos docentes, né, voltados para o ensino e para a licenciatura. O CAFIL teve acesso a uma pesquisa que saiu recentemente de que na Unicamp, na graduação, os maiores índices de reprovação são dessa área de lógica, filosofia da linguagem, e fica aí uma reflexão sobre a formação desses docentes, né? E eu queria te perguntar isso, assim, mais por curiosidade mesmo, como que você voltou o seu olhar da sua área para o ensino de filosofia e para a licenciatura? Tá joia, Renata, obrigada. O meu caso, acho que foi muito próximo da minha geração, né, que hoje está fazendo, digamos, em geração, que está em programas de educação. Professora, acho que travou novamente. Não sei se você está me ouvindo. Educação, né, desde sempre. Então, Silvio Galo, que é da própria Unicamp, né, então a gente sempre teve esses docentes que estavam em programas de educação, mas eram responsáveis pela área por essa formação complementar aí, que era complementar, né, pedagógico, filosófica para os licenciandos. Então, essas pessoas são as pioneiras, né, na área de fundar essa área. Só que tem uma geração posterior, né, que é a minha, que é do Felipe Cepas, que é desse pessoal todo que eu citei hoje, que é uma geração que não tinha nem escolha de fazer, por exemplo, uma iniciação científica, ou um TCC, ou um próprio mestrado acadêmico na área de ensino de filosofia, porque se desconhecia essa área, e essa área justamente não é reconhecida como linha de pesquisa nesses programas, então você não tem nem como ingressar, embora na Unicamp, na educação, você tenha, né, grupo de estudo de ensino de filosofia, você tenha a possibilidade de fazer, né, algumas teses de doutorado, inclusive, foram defendidas nesta área com o Silvio Galo na Unicamp, mas na educação. E essa minha geração, ela viveu, eu brinco, né, uma certa esquizofrenia. Por quê? Porque nós estávamos fazendo pesquisa acadêmica estrito sensu em áreas duras, digamos assim, da filosofia. O pessoal chama de área pura, e eu falo que o ensino é área impura. Eu tenho orgulho de falar que nós somos a impureza da filosofia. Então, nós estávamos nas áreas duras e puras da filosofia, eu na lógica, por exemplo, só que eu trabalhava com educação básica e com crianças, eu dei aula para quintos e sextos anos do ensino fundamental, né? E aí tinha um ato, porque o que eu fazia na universidade em termos de mestrado, doutorado, eu jamais poderia fazer com essas crianças. Então, tinha uma lacuna formativa de entender. Eu era uma pessoa dupla, eu fazia uma coisa em termos de pesquisa e fazia uma coisa em termos de prática docente. Isso me incomodava muito. E eu comecei a tentar buscar por conta própria, e por ter tido a oportunidade de ter, né, o Marcos Orieri como meu professor de prática de ensino, me abriu todo um leque de perspectivas teóricas, de encontros de ensino de filosofia, de fóruns em que isso era discutido, para que eu pudesse me aproximar dessa discussão. E aí, depois, né, aí eu fui aproximando, percebendo que era uma área, no meu caso, muito mais afeita ao que eu gostaria de fazer em termos de pesquisa, inclusive, não só de prática, né? E aí eu fui abandonando, literalmente, e desde que eu entrei no UFABC, num concurso de ensino de filosofia, eu não trabalho mais com lógica, né? Eu realmente encerrei a minha carreira na lógica ali e me tornei uma especialista, uma pesquisadora em ensino de filosofia. Claro que não é isso que todo mundo vai fazer, mas o que a gente já enxerga hoje é que muitos docentes conseguem levar uma vida dupla que não seja tão esquizofrênica. Então, conseguem, né? Eu mesma faço trabalho de teorias da argumentação, por exemplo, que é lógica informal, e ensino de filosofia. Eu pesquiso as duas coisas, mas de uma forma muito mais aproximada, né? Muito menos essa cisão gritante.
Então, a gente consegue, hoje, em termos de orientação, de especialização, ir para esta área, né, com muito mais tranquilidade. Embora, vocês mencionaram, não é todo mundo que sabe da existência dessa área, dessa literatura e tudo mais. Mas há hoje uma tentativa de muitas universidades de incluir isso na graduação de forma muito forte. Então, há experiências, por exemplo, na UEL, em Londrina, há uma linha de iniciação científica e de TCC em ensino de filosofia. Então, se eu quiser, em termos de licencianda, fazer a iniciação científica na área de ensino de filosofia, eu tenho quem me oriente, tem uma linha para isso, percebe? Se eu quiser fazer o trabalho de conclusão de curso nessa área, eu também posso. Então, continua lá ética, filosofia política, estética e ensino de filosofia. Então, ao naturalizar um pouco, né, o ensino de filosofia como uma área filosófica, você insere isso como uma possibilidade a mais de formação para esse estudante, né? E aí você diminui todas aquelas questões, né, dessa discrepância entre a nossa formação e aquilo que a gente vai ser enquanto docente lá na frente, né? Eu acho que, em muitos lugares, esse ato já está sendo muito amenizado, tem muitas iniciativas muito legais em termos de graduação Brasil afora, mas ainda tem muita gente, muito lugar problemático com relação a isso, cursos, inclusive, que são só de licenciatura, não são de bacharelado, mas mantém-se um formato de bacharelado, né? Eles são, o nome está licenciatura, até pela formação dos docentes que compõem, né? São pessoas formadas no bacharelado, que não conhecem a área, não têm talvez nem sensibilidade de perceber que é um curso de formação de professores. E aí acontece isso que você mencionou, né? Índices de reprovação altíssimos, né, em algumas disciplinas. E eu acho que mais que isso, porque aí também passa por autonomia docente, por uma questão de preocupação didática desses docentes, né? Aí eu não vou entrar nesse método, desse índice de reprovação. Mas uma coisa que me chama a atenção e que eu fico muito preocupada é quando você está cursando, por exemplo, né? Vou citar lógica porque foi citado que é a minha área de formação. Você está numa disciplina de lógica, e pergunta para o docente que está ministrando a disciplina, que é comum ao bacharelado. Mas se eu quisesse ensinar isso, sei lá, o silogismo aristotélico na educação básica, você tem alguma indicação? Ou será que a gente consegue tornar isso mais didático? Ou pegar um excerto em filosofia política e falar, nossa, isso aqui daria para trabalhar em sala de aula da educação básica? E faz perguntas relacionadas à educação básica. Na grande maioria das vezes, os docentes dessas disciplinas não têm qualquer abertura para esse tipo de resposta. E aí eles falam, vai lá na prática de ensino, vai lá com os pedagogos responder isso, porque eu não vou responder, não é da minha disciplina. Isso me chateia, porque é da sua disciplina, sim, se a sua disciplina faz parte da licenciatura, né? Se é o bacharelado, claro que não, mas se é uma licenciatura, mesmo sendo uma área filosófica, eu teria a obrigação, ainda que eu não saiba, falar, olha, eu não conheço, mas vamos investigar, eu vou tentar perguntar para outras pessoas, tentar, né, responder a sua pergunta, porque é uma pergunta extremamente legítima. Você está tendo aula de filosofia política e, eventualmente, você vai querer depois transpor isso para, né, o ensino básico, né? Então, isso é preocupante. Muito interessante essa problemática. Já vivi um pouco isso também. Aí insistirem nisso, né? Questionários docentes sobre isso. Sim, sim. Eu acho que pelo menos pela minha experiência, né, na graduação, é um problema que vai para todas as áreas, né? Inclusive, a gente tem na Unicamp essas matérias de ensino de ética, ensino de teoria do conhecimento, e elas não trazem muitos materiais sobre isso, assim, nem sobre ensino de filosofia, na verdade, né? Então, justamente porque eu acho que ainda é uma área em construção, né? Eu só queria fazer um comentáriozinho. Eu mandei o link desse livro que a professora citou e que, eu não sei se por modéstia, mas a professora omitiu que foi ela que organizou o livro, né? Mas tá aí o link, ele está disponível para download gratuito. Também já baixei esse material e super recomendo, estou explorando ele aos poucos. Professora, a gente combinou de encerrar às 11h30, mas eu queria perguntar se você aceita expandir, se existe essa possibilidade de expandir até 11h40 ou 11h45. Se não der, não tem problema algum, a gente vai encerrando por aqui. Vamos fazer, é que eu te falei, eu tenho uma palestra às 14 de um assunto completamente que não tem nada a ver com isso, então eu preciso só me organizar, inclusive em termos de reabastecer aqui a energia do notebook e tudo mais.
Mas vamos lá, mais 10 minutinhos dá para fazer. Tá bom, eu só tenho mais uma pergunta, e se alguém quiser mandar alguma pergunta final aqui no chat ou se inscrever para ligar o microfone também. A minha pergunta é sobre essa questão do ensino das outras áreas, né? Então, ensino de história, ensino de ciências. Na Unicamp a gente tem um programa de pós-graduação que é só de ensino de ciências e ensino de matemática, que é o PSIM. E aí eu percebo, pelo menos a princípio, que essas áreas elas estão um pouco mais consolidadas, embora elas não façam parte da área que elas se referem. Então, tem o ensino de ciências não se relaciona necessariamente com a graduação em biologia, né, ou em física, química. Mas eu percebo que isso é um pouco mais consolidado, né? E aí eu queria perguntar se existe algum outro insight sobre por que é mais simples, talvez, a gente pensar no ensino dessas áreas do que no ensino de filosofia. Você colocou as problemáticas do ensino de filosofia, porque ele é uma área específica, mas qual que é o contraste, né, tão forte entre, por exemplo, o ensino de ciências? Se isso diz respeito à própria ciência ou à própria filosofia, como uma ciência ou não, né? Isso também é bem polêmico. Eu acho que tem que aspectos que eu poderia chamar atenção aqui. Um deles, que é o mais gritante, é a situação das disciplinas de química, física, biologia, matemática, língua portuguesa na escola desde sempre. Como elas sempre foram disciplinas obrigatórias da educação básica, necessariamente os profissionais que trabalham nessas áreas tiveram desde sempre que pensar materiais didáticos, metodologias, sistema de avaliação. Então, essas questões ligadas à prática escolar, né? Estou limitando a escolar aqui, a prática escolar dessas disciplinas, ela desde sempre existiu. Então, são áreas que se você pegar, sei lá, na época do PNLD por componente curricular, você tem inúmeras obras propostas para a língua portuguesa, inúmeras obras para matemática, etc. Por quê? Porque é uma área que já existe há muito tempo, por conta de que a disciplina na escola sempre existiu. A filosofia tem um percurso muito diferente dessa, porque ela ficou por 20, 30 anos pleiteando um lugar na escola. Então, as pesquisas sobre ensino de filosofia, embora também tivessem pesquisas sobre material didático, etc., mas eram muito ínfimas, perto das pesquisas sobre o caráter formativo da filosofia. A gente ficou por décadas tentando provar para os pares e para a comunidade em geral que a gente tinha lugar na escola. E aí a gente deixou de fazer ou priorizar materiais, etc., etc., porque você estava pleiteando um lugar ali na escola. Tanto que nesse material, né, que você citou, que eu organizei, se você pegar as produções da última década, que é justamente a década que coincide com a obrigatoriedade da filosofia de 2008 a 2018, as produções se multiplicaram. Por quê? Porque agora você já tinha um lugar na escola, você já era reconhecida, você não precisava mais pleitear isso, e aí os profissionais puderam se dedicar a pensar quais dinâmicas de sala de aula, que sequências didáticas, que conteúdos priorizar, e aí por aí vai, percebe? Então, as outras áreas, elas estão a ano-luz da discussão de ensino de cada uma delas, porque elas já eram áreas, em termos de atuação docente, né? E nós não. Então, isso é um diferencial enorme. O outro diferencial, eu acho que é o preconceito da comunidade acadêmica mesmo com a área, como se fosse coisa menor. Isso tem também nas outras áreas, né? Na UFABC, nós temos licenciatura em matemática, física, química, biologia. Nós somos a única unidade ali da licenciatura. Também existe preconceito dos matemáticos com ensino de matemática, com os físicos com ensino de física e por aí vai. Mas é menor, porque se percebe que alguém tem que pensar a educação básica, né? E até porque a educação básica, para além do caráter formativo que cada um deveria defender, ela também garante não, mas ela forma as pessoas que vão entrar na graduação depois. Então, eles têm que cuidar desse público também. Então, até por uma questão pragmática, eles se dedicam a isso. No nosso caso, tem um outro agravante. Além da gente não ser, né, disciplina obrigatória por tanto tempo, nós não temos nem consenso com relação ao que é filosofia. Então, você ensinar física, você tem minimamente um consenso do que deve ser ensinado.
nada. E aí a produção de materiais sobre isso é muito maior. Na filosofia, então, eu não sei se bloqueou aí. Voltou. Sim, pode continuar. Voltou, gente? Então, assim, não sei onde eu parei aqui com vocês, mas acho que tem esse agravante, né, que eu falei, além da questão da obrigatoriedade, tem a questão da complexidade do que ensinar, porque a própria definição do que ensinar já diz muito da concepção filosófica, né? Então, se eu vou trabalhar questões de gênero e questões decoloniais, já mostra que eu me insiro na filosofia de uma forma diferente daquela pessoa que vai fazer um apanhado histórico dos filósofos, né? Ou aquela pessoa que escolhe temáticas clássicas. Então, toda essa discussão está envolvida no ensino de filosofia, ele inclui discussões metafilosóficas. Isso dá uma complexidade para a área, é uma riqueza também, é o nosso diferencial, mas dá uma complexidade muito grande, né? Mas o principal é o tempo histórico mesmo, a gente está muito pouco tempo na escola, e aí as produções eram voltadas para a questão formativa, para pleitear um lugar, e agora, 10 anos para cá, é que a gente consegue ter fôlego teórico e de tempo mesmo para se dedicar a essas questões com mais afinco, né? Sim, sim. Você tinha falado, é uma área ainda em construção e tal. Eu corrijo, é uma área permanente de construção, como todas as outras, mas ela já é uma área consolidada. O que falta é publicização. Falta a gente publicizar aquilo que a gente faz, né? Porque a matéria-prima está aí. Esse livro foi fruto um pouco disso. Onde estamos nós, as nossas produções? Vamos recolher e colocar num lugar só, percebe? Então, não é que ela ainda está engatinhando, ela já está super consolidada e em crescimento. O problema é que isso não chega na comunidade filosófica nacional. Sim, com certeza. Com certeza. Precisa chegar nos currículos, né, de formação dos professores. Inclusive, até um breve comentário, a gente finaliza, a gente está com um programa de estágio aqui, né, na Unicamp, e é o professor Rafael, que acho que você conheceu no ano passado, né, que sempre ministra essa disciplina, faz acho que uns 2 anos, e eu estou como PAD, né, que é a monitora, mais ou menos, e a gente sempre tem buscado trazer, já lemos textos seus, então acho que tem sido muito bom, assim, e a gente só tem a agradecer, claro, por essa sistematização aí desse livro do GT, né, de filosofia da Unpof, com certeza vai ajudar demais nesse trabalho de inserir o ensino de filosofia na formação dos professores de filosofia. Teve um comentário aqui do YouTube, né, de gratidão também. E eu acho, então, que a gente pode encerrar, professora, e te liberar, né, porque ainda tem muitos eventos aí, muitas responsabilidades. Então, eu agradeço novamente por ter aceitado esse papo com a gente, mas não só por isso, mas pelo trabalho também, que eu entendo como essencial e que faz muita diferença para quem está iniciando uma graduação em licenciatura e faz muita diferença para um professor já formado quando tem contato com esse tipo de material. Então, eu agradeço mesmo. E para quem está assistindo, durante a tarde a gente vai ter a mesa de Lógica e Filosofia da Linguagem, apresentação discente aí. E à tarde, no fim, às 4 horas, continua com um mini curso de Introdução à Epistemologia das Virtudes. E todos convidados aí no YouTube e no Meet para comparecer. Então, as palavras finais aqui, queria agradecer, né, inicialmente o convite, pedir desculpa pelos problemas técnicos que acontecem, infelizmente, nesses momentos de pandemia, pedir desculpa por esse tempo escasso, né, quando aceitei o convite com a Marília, eu avisei tanto do tema, que ia ser um pouco repetitivo, quanto do tempo, porque eu já tinha essa palestra marcada para tarde, e queria, já que fez propaganda do outro livro, este livro aqui, eu anunciei para vocês no último encontro que eu estive com vocês no ano passado, que ele estava para sair. É um livro que chama Ensino de Qual Filosofia? Ensaios a Contrapelo. Ele também é disponível gratuitamente, né, no site da Cultura Acadêmica, e é um livro que vai trazer diversos ensaios sobre a relação entre filosofia para alguns filósofos e o que seria ensino de filosofia. Então, mesmo os filósofos, como, por exemplo, Descartes, que nunca falaram sobre ensino, o Paulo Tadeu, que é o autor do texto, ele faz um ensaio de o que seria pensar o ensino de filosofia a partir do arcabouço teórico do Descartes.
né? Então, é um livro que eu acho bastante interessante para a gente problematizar filosoficamente o ensino. E eu queria, antes de encerrar, também deixar 2 recomendações de sites dos 2 programas profissionais que a gente tem de mestrado. Então, acessem o PPFEM, né, é o programa eu não lembro agora o nome extenso, de pós-graduação em Filosofia do CEFET do Rio, e o programa do Prof. Filo. Se vocês puserem Prof. Filo, já aparece, né, é um site nacional sitiado na UFPR, porque lá tem todas as dissertações já defendidas no Prof. E no mestrado profissional do CEFET. Então, tem muito material que traz não só discussões teóricas sobre o ensino, mas produtos educacionais, né? Produtos que são fruto justamente dessas reflexões feitas no mestrado profissional. Então, acho que é um material riquíssimo também para vocês usarem como futuros docentes e para problematizarem a própria questão do ensino, tomarem como tema de pesquisa esses trabalhos feitos nos 2 mestrados profissionais. Então, fica a recomendação desses 2 sites, que eu acho fabulosos também para a gente ter mais desse acervo, que não coube, né, por enquanto, no livro. A gente tem que fazer um novo material juntando tudo isso. E obrigada pelo convite. E estou à disposição. Marília tem meu e-mail. Quem quiser, né, perguntar alguma coisa específica, às vezes de alguma área de ensino de filosofia, pode escrever, tá bom? Obrigada. Um bom evento para todo mundo aí no restante. Muito obrigada. Recomendações anotadas aqui. E é isso, a gente segue então. Desejo um bom dia, uma boa tarde para todo mundo. Agradeço novamente a professora Patrícia e a todo mundo que assistiu essa palestra incrível. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.